Olá, peregrinos! Hoje nós vamos fazer uma viagem para um país onde existe uma proibição do cinema. Cinema, pode assistir cinema. Poxa vida! Para onde a gente vai viajar hoje? Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ele é um país bem rico, bem abastecido aí pelo petróleo e um país onde já existiram algumas regras que caíram recentemente. Teve já a questão das mulheres não poderem dirigir, já teve a questão das mulheres não poderem entrar nos estádios de futebol e algumas coisas já estão mudando, graças a Deus, né? Porque, não pode manter as coisas dessa forma. E também já aconteceu isso dessa questão do cinema, um país onde não podiam ir ao cinema. Não existiam cinemas, era proibido cinemas. Então muitas proibições aí já aconteceram e deixaram de acontecer recentemente. Não estou falando de 1900, a gente está falando de 2018, 2020, que algumas coisas deixaram de ter. Inclusive era um país que era proibido você ir sem uma autorização ali. Você não conseguia ir para a Arábia Saudita. Inclusive, a primeira vez que nós estivemos lá foi logo antes da autorização de turismo. Então, tem alguns países do mundo que a gente teve que conseguir via trabalho, via apresentação de projeto, porque com o visto de turismo não se dava para entrar, porque não tinha visto de turismo. Não é que não era difícil conseguir, não, é que não existia o visto de turismo. Então, nós passamos 2 vezes pela Arábia Saudita, uma Jeddah e a outra Dammam, e a Arábia Saudita fica no coração do mundo árabe, né? Então, é um país enorme ali no mundo árabe e que tem muitas praias bonitas por conta do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, não sei se vocês sabiam, é um dos lugares mais incríveis para se mergulhar. Nós mergulhamos, mas no Egito, né? No Egito. Pensa, mas dava para ver a Arábia Saudita, lembra? Dava para ver a Arábia Saudita e Israel, assim. Na mesma paisagem, dava para ver os 2 países. Depois a gente vai falar aí um pouco do nosso mergulho no próximo vídeo. Mas, sim, lá também tem um pouco dessa questão do Mar Vermelho. Mas uma questão interessante também é que na Arábia Saudita não tem nenhum rio. Nenhum rio. Nenhum rio. Isso faz com que apenas 1% das terras, é claro que é um país grande, mas apenas 1% sejam terras ótimas para agricultura, né? Sim. O que faz com que o país realmente levante todo o seu recurso do petróleo, que lá tem muito, até dá para ver aí pela quantidade de sheiks que existem lá, né? E dos clubes de futebol contratando jogadores com salários assim astronômicos, né? E na Arábia Saudita existem algumas cidades que são as principais cidades, né, para você visitar e ter uma experiência ali cultural, que é Riad, você tem Jeddah, você tem Al-Khabar, você tem Dammam, que é muito próximo ali do Bahrein. Dammam nós entramos de carro. Agora o visto está tão fácil, gente, de entrar na Arábia Saudita, que dá para você fazer pelo celular antes mesmo de entrar no país, assim, coisa de 1 ou 2 horas antes de chegar no país, você faz pelo aplicativo e consegue seu visto, pagando um valor um pouco salgado, cerca aí pelo aplicativo, assim, da maneira com que a gente fez, a gente pagou cerca de 100 e poucos da moeda deles, o que deu cerca de R$500. Então, deu um valor, eu considero um valor um pouco puxado, mas eles estão abrindo muito para o turismo e por ser o país com o maior deserto de areia contínua, o que significa isso? O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, mas tem regiões que ele tem terra dura, terra árida e tem regiões que tem areia. No caso da Arábia Saudita, ele tem o maior deserto de areia contínua, são 650 mil quilômetros quadrados de deserto de areia contínua. Então eles têm cenários onde eles estão construindo uma cidade, né, incrível, uma cidade vertical assim e muito longa, de muitos quilômetros, que eles consideram uma das cidades mais futuristas aí do planeta nos próximos anos. Na capital é Riad? Acho que é Riad. Na capital tem muito arranha-céu, é um lugar muito, muito deslumbrante, assim, né? Lembra um pouco de Dubai até, né? E na Arábia Saudita, eles pararam por um tempo a construção de um dos prédios mais altos do mundo, que era a Torre de Jeddah.
Eles pararam por bastante tempo e agora em setembro de 2023 eles retomaram para poder ampliar e o objetivo é que seja o prédio mais alto do mundo. É um país lotado, sempre esteve recheado de restrições e que tem, com a abertura do turismo e do futebol, eles querem se posicionar como Emirados Árabes se posicionaram, né? Um país bem aberto. Então faz com que nós tenhamos aí uma nova Arábia Saudita. E sobre a proibição do cinema, sim, até 2018, 2019, é proibido assistir cinema no país. Então não tinham salas de cinema. Com a política pública de 2019, com essa abertura do turismo, eles começaram a buscar alguns parceiros para construir salas de cinema no país. Isso começou até a movimentar produtoras de audiovisual para um cinema local também, né? Para que as pessoas pudessem assistir cinema produzido pelos árabes ali, sauditas. Então, hoje as pessoas já podem, mas até 3, 4 anos atrás as pessoas não podiam assistir. Que é muito estranho, né? 3, 4 anos, 2018. As mulheres não podiam dirigir, não podiam entrar em estádio. Então, o país está mudando muito. Ainda tem muita questão relacionada às mulheres, né? Eu fui ver algumas matérias, né, sobre se isso aconteceria até no Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte é bem mais fechada ainda, então não sei se isso vai acontecer lá, mas tem acontecido na Arábia Saudita, o que é muito bom, porque é um país enorme e um país com muita beleza natural e história. Nós visitamos mesquitas em Dammam e, tirando essas mesquitas, tem algumas casas arquitetônicas da história, do período histórico da Arábia Saudita, de alguns outros impérios. Tirando isso, acredito que é um país um pouco caro para você ir, porque a moeda deles é bem valorizada por conta do petróleo. E isso faz com que também as pessoas que moram lá não trabalham com coisas tão operacionais, né? 60% da força de trabalho operária, né, das pessoas que trabalham com serviços simples, não são nascidos na Arábia Saudita, são estrangeiros. Então isso mostra que é um país que traz estrangeiros para trabalhar com as coisas mais simples. Espero que você tenha gostado. Até o próximo país. Nos vemos viajando cada vez mais.